Olá, nono ano. Essa atividade que eu tô mandando para vocês, esse vídeo, vai trabalhar as atividades da semana de 13 de julho a 17 de julho. Nós colocamos semana de 13 a 17, mas vocês têm até o dia 21 para entregar, tá bom? Bom, nessa semana nós vamos continuar trabalhando produtos notáveis. Vocês fizeram na primeira semana, né? Na outra semana, vocês fizeram o quadrado da soma. E agora vocês vão trabalhar quadrado da soma e o produto da soma pela diferença. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da letra A, como que a gente vai resolver a atividade 4.3. Então ela fala assim: desenvolva algebricamente. Quando ele fala algebricamente, é para você usar letras, números, operações, tudo que você tiver disponível para você usar, né? Desde que seja letras e números, que envolva letras e números. E geometricamente é o desenho. Cada quadrado da diferença de dois termos. Considere que o primeiro termo é maior que o segundo, tá? Então, se você tem aqui um número aonde você está tirando, o que é comum do maior você tirar o menor. Então, é lógico, né, que seu primeiro termo tem que ser maior que o segundo. Então, eu trouxe aqui para você o exemplo, para você resolver o primeiro termo, tá? Então, o que ele fala para vocês? Lá na letra A, eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado. No primeiro vídeo de correção que eu separei em duas partes, eu expliquei isso para vocês. Então, o que ele quer aqui, ó? Ele quer essa área, ele tem esse quadrado. Até aqui, ele tem todo esse quadrado maior. Mas ele não quer a área do quadrado maior, ele quer a área desse quadrado aqui, o quadrado médio, né? Porque aqui também é um quadrado, então tem o quadrado maior, o médio e o pequenininho. Então, ele quer a área do quadrado médio. Mas como que ele está dado as características desse quadrado? Ele fala para nós que daqui até aqui eu tenho x e que daqui até aqui eu tenho 3, tá? Se daqui até aqui eu tenho 3, aqui tem que ter 3 também. Se ele é um quadrado, aqui tem que ter 3 também. Então, o que significa? Significa que a área desse quadrado médio, ele é todo o lado do x menos o 3. E aqui também, todo lado do x menos o 3. Então, como que ele vai ficar? X menos 3 vezes x menos 3, ou x menos 3 elevado ao quadrado. Aí, nós temos aquela situação, né? Como que eu desenvolvo algebricamente isso daqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes x, 6x, mais 9. Então, isso daqui é a área, né, de uma forma algébrica para essa situação. E isso você vai trabalhar em todos eles, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Mesma coisa para todos eles, lá na letra C, lá na letra D. E o desenho vai ser igual a isso daqui, né? Aqui no B, por exemplo, que a gente tem 3x menos 1, então tudo isso daqui vai ser 3x. E aqui vai ser 1, então vai ser 3x menos 1 vezes 3x menos 1, tá bom? Na atividade aqui 4.4, lembrando que não são todas as atividades que vocês vão fazer. Aqui eu coloquei para vocês somente as atividades que vocês vão fazer, tá? 4.4, ele fala para nós que o terreno de esquina, né, ele mostra o desenho aqui, de um loteamento, possui uma área total de x ao quadrado. Então, aqui é x, tá? X vezes x ao quadrado. Agora, será feita uma calçada com 2 metros de largura em todas as ruas do loteamento, sem alterar a medida da largura atual das ruas. Então, isso significa que a calçada ela vai ser feita dentro desse terreno, como está mostrando a figura, ó. Então, se é um terreno de esquina, o que ele fez? Ó, ele perdeu 2 centímetros aqui, ele perdeu 2 centímetros aqui, tá?
sem alterar a medida da largura atual das ruas. Qual será a nova área do terreno? Bom, gente, aqui a área atual, vou até marcar aqui, ó. A área. Opa, área atual é de x ao quadrado, certo? Que nós acabamos de falar, x ao quadrado. E agora eu quero a nova área do terreno, certo? A atual, faltou um L aqui. A nova área. Então, olha, tá acontecendo a mesma coisa que aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Tudo aqui você tem x, mas você perdeu 2 aqui. Tudo aqui você tem x, mas você perdeu 2 aqui. Então, o que que você tem agora? A nova área será de x menos 2, isso daqui elevado ao quadrado, certo? X menos 2 elevado ao quadrado. E agora você vai resolver isso daqui para mim. Eu estou montando e você resolve. Não vai mandar para mim só aqui que eu vou dizer para você que tá errado. Tem que resolver, tá? Lembra? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Atividade 5.1. Você com certeza já se deparou com situações em que usou algumas estratégias e essas o ajudaram a solucionar o problema enfrentado. O mesmo aconteceu com um amigo meu ao participar de um desafio de rapidez em cálculos de áreas. O desafio proposto foi: quanto é 25 ao quadrado menos 15 ao quadrado? Meu amigo resolveu tranquilamente. Como você resolveria esse desafio? Registre a resposta em seu caderno. Gente, eu vou fazer essa atividade com vocês, a 5.1, para vocês entenderem como que nós vamos resolver, para vocês poderem resolver a 5.3. Então, eu vou fazer aqui, depois a 5.3 nem vou responder, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, como que é o desafio? 25 elevado ao quadrado menos 15 elevado ao quadrado. Bom, para você fazer isso aqui rapidamente, você teria que fazer 25 vezes 25 menos 15 vezes 15, mas isso daqui, ele lembra de uma outra situação, ele lembra disso daqui, ó. Vamos pegar isso daqui mesmo, que tá mais perto. Ele lembra disso daqui, ó, tá? Então, quando ele fala isso daqui... Ah, não, desculpa, tô me confundindo aqui. Isso daqui ele vai me lembrar a diferença de 2 quadrados, certo? Então, a diferença de 2 quadrados diz que... Deixa eu pôr aqui embaixo. Ele fala para nós que quando eu tenho A mais B vezes A menos B, eu vou ter quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso daqui é a definição da diferença. Esse daqui é a definição da diferença, né, do produto da soma pela diferença, tá? Isso daqui já tudo foi explicado lá naquele primeiro vídeo que eu tinha mandado para vocês, certo? Então, eu vou usar essa estratégia, ó. Quem é o primeiro? O primeiro, ele é 25 ao quadrado. Então, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar 25 menos 15, vou fechar o parêntese. E quem é aqui novamente? Opa, primeiro é o mais, não é o menos. Tô confundindo aqui. Primeiro é o mais. Apesar que não faz diferença, né? Mas a gente costuma colocar sempre por essa ordem. 25 menos 15. Agora fica mais fácil. Eu vou fazer uma conta onde eu tenho 25 mais 15. Vou até pegar a calculadora pra gente fazer rapidinho aqui, ó. 25 menos 15, ele vai dar 10. Então, vou colocar aqui, 10 vezes 15, 25. Gente, eu confundi de novo, desculpa. Eu tenho 25 mais 15, que vai dar 40, certo? Que vai dar 40, vezes 25 menos 15, que vai dar 10.
40 vezes 10 vai dar 400. Então, você chega bem mais rápido, bem mais fácil para você fazer se você usar essa estratégia, tá? Vamos confirmar se é isso mesmo? 25 vezes 25 vai dar 625. 15 vezes 15 vai dar 225. 625 menos 225 vai dar 400. Então, se você usa essa estratégia de pegar o primeiro termo, somar com o segundo termo, depois multiplicar o primeiro termo menos o segundo termo, 25 mais 15 dá 40, vezes 25 menos 15 dá 10, você chega na resposta bem mais rapidamente. E é o que você vai fazer aqui, ó. Aqui na letra A, por exemplo, vou montar aqui, ó. Como que vai ficar? Vai ficar 17 mais 13, que multiplica por 17 menos 13, tá? Agora aqui vocês vão terminar. Quanto que dá 17 mais 13? 30. Quanto que dá 17 menos 13? 4. Quanto que dá 30 vezes 4? Então, fica mais rápido o seu cálculo. Tudo bem? Bom, vamos para a atividade 5.6. Deixa eu jogar ela para a página de baixo. E 5.7. Então, aqui a gente tem a 5.6. Vamos falar sobre ela. Ele fala assim, ó. Tem um terreno quadrado de 10 metros. Ele tem 7 aqui, 3 aqui. E desejo gramá-lo, deixando a área indicada em branco para plantar flores. Então, aqui vai ser as flores e onde está em azul vai ser a grama. Quantos metros de grama preciso comprar para gramar a área colorida de azul? Então, gente, olha, eu vou usar a mesma ideia, tá? O que você tem aqui, ó? Você tem aqui 7 mais 3, certo? E aqui, o que você tem? Você tem 7 aqui menos o 3, certo? Então, você vai usar, para você descobrir essa área aqui, você vai usar a mesma ideia, ó. Você vai usar 7 mais 3, 7 mais 3, vezes o 7 menos o 3. E daí você vai chegar na resposta de quanto que será essa área. Ah, professora, tem um outro jeito, eu posso descobrir a área. Tudo bem, sem problema nenhum, você pode usar também outra maneira, né, de resolver. Mas, né, como a gente já está dentro dessa situação, então você pode resolver assim também, ó. Você tem tudo isso daqui, mas você não quer isso daqui, você está tirando essa parte, tá bom? Bom, 5.7. 5.7 vai ser a mesma coisa. 5.7. O que eu tenho aqui? O lado misterioso. O lado misterioso eu vou chamar de x. Mas eu tenho um quadradinho pequenininho aqui, ó. Que ele fala aqui, vamos ler o exercício. De um quadrado de lado misterioso, né, x, foi retirado um quadradinho de lado 5 centímetros. Sabendo que a região que sobrou no quadrado maior foi de 119 centímetros. Você pode dizer quanto vale o lado misterioso? Então, olha, o que ele está falando para nós? Que esse lado, que nós chamamos de x, e esse lado, x ao quadrado, x vezes x é x ao quadrado, menos o 25. Por que 25? Porque é a área do quadradinho, ó, 5 vezes 5, 25. Ele vai ser igual a 119, o que sobrou, 119. Então, agora é só resolver essa conta, tá? Lembrando que quando isso acontece, eu pego esse 25, eu passo para o outro lado, realizando uma operação inversa. Então, eu vou ter 25, x ao quadrado igual a 119 mais 25. Lembrando que também, aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma potência quadrada, um expoente quadrado. O inverso da potência quadrada vai ser a raiz quadrada. E eu vou descobrir qual é a área
qual a área que sobrou aqui, tá bom? Bom, depois vocês vão para uma atividade que nós vamos começar. Ele está dentro dos produtos notáveis, mas ele tem um outro nome que vai ser função, noção e lei de formação, tá? Então, a atividade 1.1, em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgada que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzidas por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Então, ó, quantidade de celulares produzidos em relação à hora trabalhada. Então, se trabalhou 1 hora, foi produzido 240 celulares. 2 horas, 480. 3 horas, 720. Como que eu estou descobrindo isso daqui? A cada 1 hora, 240. Então, eu posso pegar, ó, 2 horas, 240 vezes 2. 3 horas, 240 vezes 3. 4 horas, 240 vezes 4. E assim vai. 10 horas, 11 horas, né? Claro que não vão trabalhar mais que 8 horas, porque não é permitido, mas, né? Só pra gente ter uma ideia. Bom, aí ele fala aqui, ó, analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Escreva o passo a passo de sua resolução. Para iniciar essa atividade, pense na lei de formação. Então, eu vou colocar aqui na letra A lei de formação. Vou montar essa lei de formação com vocês e depois as outras vocês vão montando, tá? Bom, o que ele fala para nós? Que uma coisa depende da outra. Lembra lá de proporcionalidade, grandezas, que uma depende da outra? Então, quantos celulares serão produzidos? Depende do tempo. Então, eu não sei quantos celulares serão produzidos se eu não souber quanto tempo essa empresa vai trabalhar, tá? Então, um depende da outra. Então, nós vamos colocar aqui o que de quantidade produzida. Para eu não ficar escrevendo toda hora quantidade produzida, eu vou colocar um que, tá? Como que eu sei? Se eu trabalhar 1 hora, 240 celulares, vai ser produzido em 1 hora. Então, vai ser 240, certo? Se eu continuar com essa ideia, eu vou ter 240 celulares produzidos em 2 horas, um total de 480. Vocês estão vendo que isso daqui é fixo, isso daqui é variável? Então, lembra quando nós trabalhamos já, isso aqui a gente já trabalhou quando a gente trabalhou com proporcionalidade direta. Então, isso daqui é fixo, isso daqui é variável. Então, como que vai ficar a minha lei de formação? 240 é fixo. Quem é variável? O tempo. O tempo eu vou chamar de T. Então, isso daqui é a lei de formação para essa situação. Nós já falamos, né, mais de uma vez, que cada situação tem uma lei de formação diferente. Essa é a lei de formação para esse caso, tá? Então, 12 horas. Basta eu pegar 240, multiplicar por 12, eu sei quantos celulares serão produzidos em 12 horas, tá? Bom, aqui já fala, né? Essa lei de formação, ele já explica aqui para vocês podem até repetir isso daqui, aqui na letra B. Isso daqui vai ser para todas as situações. Olha lá o que acontece aqui na 1.2, ó. Ele fala assim para vocês, que isso daqui é uma lei de situação para uma determinada situação, né? Ele não explica qual que é, mas para uma determinada situação é a lei de formação dela. Quando ele fala em F0, tá vendo que aqui eu tenho um X e aqui eu tenho um zero? Então, significa que F de 0 significa que eu estou tendo que substituir o X por 0. Então, como que vai ficar? Como que eu vou escrever? Eu vou escrever a primeira aqui, tá? Então, vai ficar F de X, qual a formação dele? Vai ser igual a X menos 2, certo? Mas eu quero F de 0. Então, como que vai ficar? No lugar, tá vendo que aqui é um X e aqui é um X? Então, se aqui é um 0, aqui é um 0 também, menos 2. Então, como que vai ficar? F de 0
vai ser igual 0 menos 2, menos 2, certo? Então, é isso que vocês vão fazer para f de menos 1. Então, aqui eu vou substituir menos 1, aqui eu vou substituir 5 e vou fazer a conta para cada um deles. Bom, aqui na atividade 13, ele fala assim para nós, essa figura não está no caderno de vocês, tá? Essa figura aqui, eu trouxe, coloquei aqui para a gente poder entender visualmente. Ele só tem a atividade, ele não tem o desenho. Então, ele fala assim para nós, ó, o número de diagonais de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui. Pensando nisso, encontre a lei de formação para calcular a quantidade de diagonais de qualquer polígono. E ele pede para a gente encontrar o número de diagonais de um polígono de 8 lados. Então, vamos fazer aqui para a gente poder entender e depois a gente já acha a lei de formação junto, tá bom? Então, olha o que acontece aqui, ó. Ele fala assim para nós que eu tenho um polígono de 8 lados. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou aqui 8 lados, certo? Então, olha o que acontece aqui nessa situação. Vamos pegar a letra A onde ele está escrito aqui. O que é diagonal? Diagonal é quando você tem dois vértices e você pode ligar esses dois vértices. Então, o ponto A, ele não pode ligar com B. Quer dizer, não é que ele não pode. Ele pode ligar com B, mas ele não é diagonal, ele é lado, tá? A gente chama isso daqui, no polígono, a gente chama de aresta. Então, vamos falar o nome certo, né? Ele é uma aresta, ele não é diagonal. Diagonal, ele tem que estar do outro lado dele. Então, ele não pode ligar com B. Ele não pode ligar com ele mesmo. Como é que ele vai ligar ele mesmo? Ele com ele mesmo? Não existe a mesma coisa, você pegar o teu celular e tentar ligar para você. Não vai falar que não tem como, né? Não tem jeito. Bom, então, ele não pode ligar com B, porque se ele ligar com B, ele não vai ser diagonal, ele vai ser aresta. Ele não pode ligar com ele mesmo e ele não pode ligar com o H porque ele vai ser também uma aresta, não vai ser uma diagonal. Então, nesse caso, eu tenho 8 lados, eu tenho, por consequência, 8 vértices. Então, ó, 1 vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices, certo? Só que cada vértice não pode ligar com aquilo que com 3. Ele não pode ligar com ele mesmo e ele não pode ligar com os dois que tá do lado dele, tá? E lembrando também que eu tô aqui nesse vértice, eu peguei o A e liguei com o E, tá? Quando eu for pro vértice B, vértice C e chegar no vértice E, o vértice E ligado com o A, eu já fiz uma vez, então eu tô duplicando. Então, se eu contar aqui, ó, AE e depois EA, eu estou duplicando. Então, como que eu vou achar esse número de diagonais aqui? Então, eu vou achar assim, ó, vou fazer aqui o número 8, depois a gente coloca dentro da lei de formação. Então, como que vai ser? Então, primeiro, eu sei que eu tenho 8, né, 8 vértices. Cada vértice vai sair uma quantidade diagonal. Só que quantas diagonais vai sair de cada vértice? Vai ser 8 menos 3. Por quê? Vou pôr entre parênteses. 8 menos 3. Por quê? Porque cada vértice eu não posso 3, eu não posso os que estão do lado dele, eu não posso ele mesmo. Então, de cada vértice, eu vou multiplicar pelo 8 menos 3. Então, vai dar 8 menos 3, vai dar 5, que vai dar 40, tá? 40 diagonais. Só que eu não posso esquecer que cada vez que eu vou no A até o E e do E até o A, eu estou duplicando. Então, eu vou precisar dividir isso daqui por 2, que vai dar 20. Então, um polígono com 8 diagonais, ele vai dar 20, com 8 lados, vai dar 20 diagonais. Olha aqui, ó, vamos contar aqui no A, por exemplo, ó, o A, ele tem, aqui ele não tá mostrando, né, mas ele liga com o C, que é 1, com o D, que é 2, com o E, que é 3, com o F, que é 4, e com o G, que é 5, certo? Então, olha o 5 aqui, ó. Então, 5 aqui,
5 aqui, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, certo? Se você for contar assim. Só que eu falei, o A ligou com o E, depois na hora que eu chego o E eu vou contar de novo com o A? Não posso, né? Então, por isso que a gente divide por 2. Então, como que fica a lei de formação das diagonais? Ela fica assim, ó. Nós vamos chamar o 8 de N, né? Que é o lado, que multiplica N menos 3. Tudo isso daqui dividido por 2, tá? Então, isso daqui, ó, já até trouxe aqui para vocês, ó. Tudo isso daqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa, sumiu. Aqui. Então, eu já até trouxe para vocês. Então, essa daqui é a lei de formação da diagonal. Ó, número de diagonais, a gente dá pela letra D. Diagonal de um polígono é todo segmento determinado por 2 vértices não consecutivos. Aqui, ó, você tem 5 vértices e você então tem um pentágono, 5 lados, né? Então, vamos ver se dá certo, ó. Aqui você tem 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Então, ó, realmente, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, tá? Então, essa é a lei de formação para diagonal. Agora, a partir disso daqui, você pode resolver, né, a letra B. Encontra o polígono que possui 35 diagonais. A única diferença é que aqui ele já dá para você a quantidade de diagonais. Então, como que você vai escrever isso daqui? Você vai escrever assim, ó. 35 vai ser igual a N que multiplica N menos 3 dividido por 2, tá? Ou barra 2 também. O que você vai fazer primeiro? Só vou dar uma dica aqui, o que você vai fazer primeiro. Primeiro, você tem um 2 que está sendo dividido, você vai passar multiplicando. Então, você vai passar 35 vezes 2, que vai ser igual N vezes N, N ao quadrado. Tá? N vezes menos 3, menos 3N. Bom, agora aqui, né, já tá praticamente montado, aí vocês resolvem e mandam para mim. Atividade 3, olhando as funções em diferentes perspectivas. Bom, aqui nessa atividade ele fala assim pra gente, qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Construa o gráfico dessa função e analise. Gente, olha, esse daqui também não tá no caderno de vocês. Eu coloquei aqui pra gente poder entender. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho um quadrado aqui. Não parece muito um quadrado, mas vamos fingir que é um quadradinho, tá? Que ele tem uma unidade de lado. Então, ele tem perímetro 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, que o perímetro, né? Então, ele tem uma unidade vezes 4 lados, ele tem 4 unidades, certo? Agora, olha o segundo, ele tem 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse perímetro, ele é igual a 2 unidades vezes 4, que é igual a 8. Entendeu de novo o que a gente está falando de lei de formação? O lado dele é variável. O 4 é fixo, ele não muda. Como o quadrado, ele é todo quadrado, ele tem 4 lados, certo? Então, isso significa para nós que ele não vai mudar aqui. O que ele vai mudar aqui? O tamanho da unidade, tá? Então, como que vai ficar a lei de formação aqui, tá? A lei de formação para ele vai ficar que o perímetro é igual 4, vamos colocar 4x, né? 4x
depende de quantas unidades. Se eu fizer aqui, ó, se eu aumentar um para cá e um para cima, eu vou ter, ó, 1, 2, 3. Então, 3 vezes 4, 12. Se eu aumentar mais um para cá e mais um para cima, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. E assim vai, tá? Bom, depois ele pede, né, para vocês construir o gráfico dessa função, tá? O gráfico, deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. A gente já fala do gráfico. Aqui. Aqui o gráfico dessa função. Ó, o gráfico sempre vai começar do 0, 0. Então, vou marcar um pontinho lá no 0, 0. Aí, o que eu tenho? Aqui eu posso dizer que é lado, né? E aqui eu posso dizer que desculpa. Aqui é o lado e aqui é o valor que eu tenho para x, tá? Então, ó, se eu tenho 1 para y, certo? Se eu tenho 1 para x, eu tenho 4 para y. Então, 1 eu vou marcar lá no 4, primeiro pontinho, certo? Depois, se eu tenho 2 para x, 2 eu vou marcar lá no 8. E depois eu vou traçar uma reta, tá bom? Vocês vão entender bem aqui nessa atividade. Bom, a atividade 2.2 e a atividade 3.2 e 3.2 de novo. Nossa, desculpa, gente, eu colei 2 vezes a mesma coisa, tá? Ignora de baixo. A 3.2 e a 3.4... Nossa, vamos falar da 3.2 porque eu acho que eu fiz coisa errada aqui, mas não tem problema, dá pra gente entender. 3.2. Dadas as funções, construa uma tabela atribuindo valores para a variável x. Construa o gráfico dessa função. Então, isso daqui não tem na apostila de vocês, só tem isso daqui, tá? Ó, tá vendo que dá pra ver aqui, ó? Só isso daqui que eu copiei e colei de lá, tá? Agora, isso daqui fui eu que montei. Então, como que a gente vai montar? Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Eu vou atribuir valores. E eu vou atribuir valores fáceis, não vai pegar valor difícil não, porque vai complicar a vida de vocês, tá? Então, olha, eu quero que o meu x seja menos 3, seja menos 2, seja menos 1, 0 e 1. E 2, né? Sobrou mais 1, 2, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Do jeito que a gente fez na outra atividade. Aonde eu tenho o x, eu vou multiplicar pelo número. Então, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1 vai dar 3. E 3 vezes 2 vai dar 6. Opa, 6. Agora, vocês vão colocar nesse gráfico aqui, ó. Menos 3, menos 9. Menos 2, menos 6. Menos 1, menos 3. E vai marcando os pontinhos. E depois vai traçar uma reta, tá? E vocês vão fazer essa tabelinha para A, B e C. Bom, 3.4, encontra o valor de x na função, encontra o valor de x, deixa eu baixar ele aqui que fica mais fácil. Na função definida, é a mesma coisa que vocês fizeram lá, tá? Então, vou colocar na outra atividade. Então, vou colocar aqui, ó, A sendo f, vou pôr direto, f de 0, opa, agora é o contrário. Então, f de 0 é igual a 0, então vai ficar f de x igual a x menos 3, x menos 3. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar f de x é 0, então vai ficar x menos 3 igual a 0, certo? Bom, vamos fazer mais uma aqui para ver se entendeu. Letra B, f de x vai ser igual a menos 3. Como que vai ficar, então?
É a mesma, né? X menos 3. Como que vai ficar aqui, então? Ele vai ficar aqui, o f de x é menos 3, então vai ficar x menos 3 igual a menos 3, certo? E aqui vocês vão terminar para mim. Aqui, ó, no caso, você vai passar o 3 para lá, ele tá negativo, ele vai ficar positivo. Então, o meu x vai valer 3, tá? E aqui, quando eu passo menos 3, vai ficar mais 3. O que vai acontecer com ele? E a mesma coisa vocês vão fazer para outra. 3,5, vocês vão ter que resolver isso daqui, cada um deles, né? Para dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, vamos pegar um aqui, ó. F de x é igual a menos x menos 2. Vamos pegar a letra F aqui, ó. Tá? Vamos ver se isso daqui é verdadeiro, se a letra F é verdadeira. Então, não vou pegar F não, porque vai confundir com o F de x. Vamos pegar a C. A C, então, vou fazer a C. A C, ele fala para nós que F de 1 vai ser igual a menos 3. Então, eu vou fazer a substituição para ver se isso é verdadeiro ou não, tá? Então, eu vou colocar F de 1 vai ser igual a menos, vou abrir entre o parêntese. Bom, nem precisa pôr entre parênteses. Menos 2. Então, no lugar do x, ó, tá vendo que é menos x? No lugar do x, eu coloquei 1. Eu ia colocar parênteses se fosse negativo aqui, mas não é. Então, vou colocar ele sem um parêntese mesmo. E quanto que dá menos 1 menos 2? Eu tô devendo 1, agora eu tô devendo mais 2. Então, eu estou devendo menos 3. Então, isso daqui é verdadeiro. Então, eu posso dizer que o C, ele é verdadeiro. Então, ele deu certo, tá? Então, cada um deles você vai testar para colocar para mim se é verdadeiro ou falso. Se tiver dúvida, me procura no grupo, ou então pode me procurar no particular. Gente, olha, eu vou te falar de novo, né? Já aconteceu com alguns alunos, às vezes eu demoro para responder, porque eu tô com muita coisa para fazer. Além disso, a gente, né, das atividades que eu tenho que mandar, que eu tenho que fazer ainda, eu tenho que fazer a planilha, eu tenho que fazer diário. Então, às vezes eu demoro. Não dá para eu ficar o tempo inteiro no celular olhando. Você mandou, eu já respondo. Mas eu respondo, tá? Se eu demorar, eu peço desculpa, que às vezes fica complicado mesmo para responder na hora, mas eu respondo, tá bom? Então, não deixa de perguntar, de procurar saber, tá bom? Tchau, tchau.